Olá pessoal, sou o professor Elton. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de hélices, tá certo? A gente vai seguir o nosso roteiro. Já falamos sobre princípios básicos, já falamos sobre classificação das hélices. Agora vamos falar sobre motor turbohélice, um pouquinho de motor turbohélice e ângulo e passo. A gente tem aqui uma aeronave turbohélice, um motor girando, né? É um motor bastante eficiente, econômico, em altitudes que ultrapassam níveis máximos dos motores convencionais. O que isso quer dizer? Que os motores turbohélice, eles conseguem fazer com que as aeronaves voem em altitudes mais elevadas que as aeronaves que utilizam motores convencionais. Ele é um motor a reação mista. Por que é a reação mista? Porque ele utiliza turbinas em seu motor e com o acoplamento de um conjunto de hélices. Entre o eixo do motor e a hélice há um redutor de velocidade, que eu falei para vocês que é a caixa de redução, ou Gearbox Reduction. A gente tem aqui finalidade reduzir a RPM da hélice. Então, a turbina do motor, internamente no motor, ela gira muito mais rápido que a hélice. Então, é necessária essa caixa de redução para poder diminuir as rotações da hélice, do conjunto de hélices. Então, é um motor mais complexo e mais pesado. Então, nem tudo são flores, né? A gente tem algumas outras coisas que pode ser uma desvantagem. O fato de ser mais complexo pode ser que dá mais problema? Negativo, não quer dizer isso. Mas ele é mais pesado. E a gente sabe que na aviação o peso quantificar o peso é fundamental. Então, vai influenciar também, né, no conjunto geral da aeronave. A maior força de tração em baixas velocidades. Então, eu consigo ter uma maior força de tração voando numa velocidade mais reduzida. Se a gente for comparar com aeronaves que utilizam só turbina, né, e aeronaves que utilizam motores convencionais, ele com certeza é o intermediário entre eles. Então, é muito eficiente nas decolagens e na subida, pois a hélice acelera uma grande massa de ar. Então a gente olha a turbina, então ela é compacta ali, né? O fan, né? Ela é compacta. A gente falar de um motor turbofan, ele é um pouquinho mais comparar com o jato, né? O jato ele é um pouco mais compacto, né? E a hélice ela consegue abranger uma maior área e puxar mais uma massa de ar maior, né? Para gerar a tração. Possui baixo ruído e seu consumo é baixo em relação ao turbojato. Então, mais outra vantagem que a gente tem aqui, o consumo é baixo, né, em relação ao turbojato. A força propulsora desse motor é produzida 90% pela hélice, o restante pelos gases de escapamento. Então, a hélice ali, 90%, a maior parte é da hélice. A gente tem aqui uma figura, acredito que está na apostila de vocês também. Então, a unidade de força gira o conjunto das engrenagens. Então, as engrenagens de redução, que é a caixa de redução, eu falei para vocês, através de um eixo de extensão e um conjunto, e um conjunto de torquímetro. O conjunto de engrenagem de redução é fixado à unidade de força pela carcaça do torquímetro, a qual serve como suporte inferior e um par de tirantes como suportes superiores. Então aqui temos um motor a reação, ok? Motor a reação. E fica claro, né, observar aqui, que a hélice aqui seria acoplada, aqui seria colocada a hélice, certo? Então não é o mesmo eixo, ó, não é o mesmo eixo. Então eu preciso de uma caixa de redução, né? Para quê? Para reduzir a velocidade de rotação da minha hélice, porque o próprio eixo do motor aqui gira bem mais rápido, tá certo? Então temos aqui uma figura, né, de um motor.
Não consigo dizer ao certo qual aeronave. Acho que não é Cessna. Não é Cessna, não. Bom, mas a gente tem aqui, né, o escapamento da aeronave, por onde saem os gases. Aqui a gente tem, né, o spinner, aqui dentro, né, o que a gente já estudou, né, a base das pás, né, ligadas ao cubo da hélice, que vai ligada aos eixos de manivela. Então, a gente tem aqui o movimento, né? A gente terminando o nosso assunto, né, a gente falando um pouco sobre o motor turbohélice, né? A gente tem falando agora sobre ângulo da pá, sobre o ângulo da pá, a mudança de passo. Então a gente olha para a hélice, né? Talvez até nem imaginaria que ela fizesse esse movimento aqui, galera. Olha só, vendo que ela está girando em seu próprio eixo aqui, ó. Estão girando. Então não é só um movimento de rotação, elas giram em seu próprio eixo também. O passo é determinado pelo ângulo da pá, ok? O aumento de um é usualmente associado com o aumento ou diminuição do outro. Então, passo geométrico ou teórico, nós falamos um pouquinho sobre isso nos slides anteriores, certo? Então aqui, ó, a distância que o passo geométrico é a distância que uma hélice deveria avançar paralela a um eixo do motor, em uma revolução sem recuo. Lembra que eu falei para vocês? Passo geométrico, né? Se você tirar o recuo, né, o espaço que seria o recuo, tá? Agora está em inglês aqui para a gente ver, sleep é o recuo. Se você tirar o passo geométrico, tirar o recuo, a gente tem o passo efetivo, que é o que a aeronave efetivamente estará, né? Até o ponto que a aeronave vai chegar, né? Passo geométrico a gente desconsidera o recuo. Então, é baseado na ausência do recuo, como eu falei, mas o passo efetivo atual ou real, a gente pode chamar o passo efetivo como passo atual ou passo real, e reconhece o recuo da hélice no ar. Então, passo efetivo, né? Passo atual e passo real. Então, o que é isso? É a distância realmente percorrida paralela ao eixo do motor em uma revolução, isso é, em uma volta completa, 360 graus, levando o avião à frente. Então, lembra aquela história que eu falei para vocês do parafuso? Então, a gente pode comparar também com o saca-rolhas aqui, olha só. Então, o passo ele é medido em uma volta completa, 360 graus. Recuo ou deslizamento. Então, o que é o recuo? É a diferença entre o passo geométrico e o passo efetivo. Isso a gente viu também. Recapitulando a figura aqui, a gente tem a aeronave em sua posição inicial, né? Aqui a aeronave onde ela efetivamente parou, né? Onde ela realmente fisicamente parou, e onde ela pararia, né? Essa outra sombra aqui, onde ela pararia se não houvesse o recuo. Então, é a distância que a hélice deixa de avançar por causa do escorregamento de ar em suas pás. Como eu falei, né, se o ar fosse tão denso quanto a madeira, esse recuo ele seria bem menor, né? Mas como isso não seria viável, né? Não tem como existir isso, a gente tem aqui a nossa aeronave deslocando a massa de ar, e ocorre o escorregamento, que a gente chama de recuo, em inglês slip. Entre a potência útil, fornecida pelo eixo do motor, e a transformação em tração pela pá da hélice, ocorre sempre uma perda motivada pelo recuo e várias forças ou movimentos da hélice. Vamos lá, ângulo da pá. Para que serve o ângulo da pá? É formado entre a linha da corda do aerofólio e o plano de rotação. Então, olha só, a gente tem aqui, ó, imaginem que essa hélice ela tem 4 pás. Então, ela está aqui essas na posição vertical e as outras duas na posição horizontal. Uma está do outro lado, não dá para a gente enxergar. Mas essa aqui, essa de coloração preta aqui,
ela está fazendo um ângulo, né, entre a corda, né, lembra que a gente aprendeu que isso aqui é corda? Então, ela faz um ângulo entre a corda, né, e o plano de rotação. Então, a gente tem esse ângulo, nesse ângulo que vai se movimentar a nossa pá, né, fazendo o passo. Então, o ângulo formado entre a linha da corda da pá nas várias estações e a linha do plano de rotação perpendicular ao eixo do motor. Então, o ângulo de incidência é maior no menor raio da pá, e à medida que aumenta o raio dessa, o ângulo diminui e em cada estação até a ponta da pá. Então, lembra que a gente viu aquela figura que os ângulos iam se modificando conforme a pá fosse afinando mais para a ponta? Então, é isso que está querendo dizer aqui. Então, o ângulo de incidência, ó, se cai na prova, questão de prova, hein? O ângulo de incidência é maior no menor raio da pá. E à medida que aumenta o raio, né, o ângulo diminui em cada estação até a ponta da pá. Então, ele é maior e vai diminuindo até a ponta da pá. Aqui, essa figura aqui. Então, temos a seção da ponta, que também é 6 polegadas, né? E olha só, aqui o ângulo ele vai mudando. Então, ele é menor próximo ali do flanco, e até o final, né? Ele vai diminuindo, né? Ele é maior no ângulo de incidência e menor no raio da pá. Então, é a medida que aumenta, e à medida que aumenta o raio desta, o ângulo diminui em cada estação até a ponta da pá. Então, temos aqui a linha central, a corda aqui, todas as nomenclaturas. A base da pá ligada no cubo da hélice. Ação das forças. Nós falamos bastante sobre a ação das forças aqui, né? Então, uma hélice girando sofre ação das forças centrífuga, de torção e de flexão. Falando sobre força centrífuga, né? A gente sabe que uma máquina de lavar tem a posição centrífuga. Para que serve essa posição da máquina de lavar centrífuga? Para tirar o excesso de água das nossas roupas, né? Quando já terminaram de lavar. E essa mesma força, ela atua na hélice, né? Também. Essa força que leva a água para as bordas, né? Também acontece. Então, olha só. Isso é mais ou menos assim que uma máquina de lavar funciona, né? Então, fica girando aqui. Ela vai girar e a água vai para os lados. Essa força também é atuada nessas pás aqui. Então, olha só. A gente tem aqui a força centrífuga, né? Que vem do centro e foge, né? Então, se a gente for pensar assim para massificar o conhecimento. Então, está no centro e foge, centrífuga. Só que eu até comentei no início da aula que essas pás precisam ser robustas. Por quê? Para elas não se soltarem, se desprenderem, quebrarem durante o voo. Então, por isso que a parte do flanco, a parte mais próxima da base, ela é mais robusta, ela é mais grossa para suportar essa força centrífuga que puxa a pá, né? Então, ocorre quando a hélice está em movimento, é uma força física que tende a arrancar as pás da unidade central. Então, olha a responsabilidade do fabricante ao fazer bases que aguentem essa força, né? Então, olha, é bem assim que funciona. Então, a força centrífuga, a gente tem as nossas pás aqui girando, né? Imaginem ela girando, e a força centrífuga tentando arrancar as pás da base. A força centrífuga também, ela funciona para mudar o ângulo da pá. Então, em alguns conjuntos de hélice, a própria força centrífuga vai se encarregar de mudar o ângulo da pá nesse sentido aqui. Que vocês estão vendo nessa animação. Fica até mais fácil de visualizar pela animação aqui, né? Então, vamos falar sobre flexão de empuxo.
Então, é a carga que tende a dobrar as pás da hélice para frente, enquanto a aeronave é puxada através do ar. Tendência a mover-se para frente no mesmo sentido de voo. O que é flexão de empuxo? É isso aqui, ó. Estão vendo aqui? As pontas das pás são mais finas, né? Então, a tendência de flexionar é maior. Vamos lá. As pontas das pás, que eu acabei de falar, por serem mais finas, mais leves e estarem mais distantes do conjunto central, inclinam-se para frente, tal qual uma vareta movida rapidamente. A força centrífuga tenta compensar a de empuxo. Então, olha só como que funciona isso, né? A gente tem uma força que está tentando arrancar as pás da base. Essa é a força centrífuga. A força de flexão de empuxo está tentando dobrar a hélice para frente. Sabe quando a gente vê em desenho animado o personagem pegar um guarda-chuva e saltar de um prédio, por exemplo? O guarda-chuva ele enverga para cima, né? Então a massa de ar acaba deslocando o guarda-chuva ao contrário. É claro que o desenho, né, o desenho, se cair, ele não morre. Mas a gente tem aqui um exemplo claro, né, da flexão de empuxo, que é conforme a tração da aeronave, né, que as hélices proporcionam, a massa de ar tende a empurrar as hélices para frente. E a força centrífuga também compensa isso, puxando as pás no sentido, tentando arrancar as pás da base, né? Então, temos outra força aqui, força de torção. Força de torção. Essa imagem aqui, essa animação aqui, ficou bem claro também como que é a força de torção. É óbvio que ela não se entorta dessa forma aqui, galera. Tá parecendo a espada do Aladim aqui. Então, não se entorta desse jeito aqui. Então, é por causa da captura da imagem, né, da câmera. Mas é bem ilustrativo isso aqui, porque a força de torção é simplesmente essa. Então, a força que acontece com a resistência do ar, tendendo a dobrar as pás da hélice na direção oposta da rotação. Então, assim como a gente tem o movimento da aeronave, né, o movimento para frente da aeronave, né, que ela se movimenta no sentido longitudinal, em que as pás, elas dobram para frente por conta da massa de ar, né, a resistência ao ar. Isso também acontece no sentido de rotação, que a gente chama a flexão de torção. Então, olha só, é nesse sentido aqui, galera. Tranquilo? Ação das forças, resumão aqui, resumão no final desse assunto. Então, temos aqui a centrífuga que tende a arrancar as pás da base. Beleza. Primeira força, força centrífuga. Segunda força, flexão, né? Não, essa aqui é a torção. Essa é a de torção. Ela vai no sentido de rotação da hélice. E a flexão, né? Flexão a gente tem é a tendência das pás se deslocarem para frente, né? A parte das pontas, por serem mais finas, né? A massa de ar acaba dando esse efeito. Vale ressaltar que a força centrífuga, né? Ela ajuda a diminuir o efeito de flexão, né? Então, uma hélice deve ser capaz de resistir a severos esforços, como eu falei, os quais são mais fortes próximo ao cubo. Por isso que próximo ao cubo, né, os flancos são mais robustos, né, são mais grossos. Então, causados pela força centrífuga e atração. O esforço aumenta e a proporção, em uma proporção à rotação. Então, a face da pá está também sujeita à tensão causada pela força centrífuga e à tensão adicional de flexionamento. Por essas razões,
cortes ou arranhões na pá podem causar consequências muito sérias. Essa parte aqui eu tirei da apostila de vocês, tá escrito dessa forma aqui, lá. Então, eu peguei uma parte da apostila. Arranhões, moças, qualquer dano que for causado nessas hélices, vocês perceberam a quantidade de força que essas pás sofrem, né? As pás, o conjunto inteiro aqui. E a gente, se tiver qualquer dano, qualquer rachadura, moça, batida, né? Pode vir a danificar uma hélice. Se um pedaço que seja, que eu arrancar, né, que eu perder dessa hélice, seja 6 polegadas, vai causar uma vibração violenta no meu motor e, consequentemente, na aeronave. Então, a inspeção nas pás de hélice, no conjunto de hélice, tem que ser muito rigorosa. Então, temos o nosso roteiro aqui. Já falamos sobre princípios básicos, né? Começamos a falar sobre a lei de Newton, né? O princípio de Bernoulli lá e classificações das hélices. Falamos sobre o motor turbohélice, falamos sobre ângulo e passo e agora a gente vai, né, para o próximo assunto. Qual será o próximo assunto? Tipos e classes de hélices. E conto com a atenção de vocês também lá. E obrigado pela atenção de vocês até aqui. Valeu!